A gente louva a Deus, né? Porque um homem de Deus sobe aqui nesse altar para pregar a palavra. E louvado seja Deus por isso. Amém? Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor comigo. Está existindo um pouco do grave. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. 2 Pedro 2, verso 1. Assim que você achar, dá um glória a Deus, um aleluia. Eu tenho plena convicção, irmãos, de que Deus, Ele está aqui nesse lugar hoje. Eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo de Deus está aqui. Porque a palavra que vai ser ministrada aqui tem tudo a ver com a abertura que a pastora fez. Tem tudo a ver com o que ela acabou de pregar aqui. Porque o Espírito Santo não é nem questão de que ele tem pressa, mas é assim uma urgência de que a igreja de Cristo amadureça. E aí a palavra do Senhor diz assim, ó: no entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgirão falsos mestres entre vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Há muito tempo estão condenados e a sua destruição não tardará. Vai para o verso 20 agora comigo. Versículo 20. Se tendo escapado das contaminações do mundo, por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontram enredados nelas, e por elas são dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça em reverência ao Senhor, em reverência àquilo que o Espírito quer falar à igreja. Por isso, Senhor, eu te agradeço por esta palavra. Eu te agradeço, Deus, por esse povo que está aqui hoje para te ouvir, Senhor. Nós não queremos uma performance, nós não queremos um movimento. O que nós queremos é, Pai, a tua presença. O que nós queremos, Senhor, é sermos transformados, para que a verdade venha abrir os olhos, para que a verdade venha abrir os ouvidos, para que a verdade venha transformar vidas aqui nesta noite,
para que a verdade venha fazer com que o teu povo ande debaixo de princípios do teu reino, Senhor. Por isso, Pai, eu te agradeço por tudo aquilo que nós estamos vivendo, por tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui hoje. Nós estamos aqui para cultuar ao Senhor, Pai, com as nossas vidas entregues no altar. Que nada venha roubar, Deus, a nossa atenção. Que não seja o cansaço, que não seja a distração, que não seja o medo, que não seja a ansiedade, que não seja a angústia, que não seja nada, Pai, que venha obscurecer, Deus, a luz de Cristo que paira sobre esse lugar. Que o ambiente profético, que a atmosfera desta tenda do encontro, que o ambiente deste lugar de adoração, oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. O que nós precisamos é da Tua presença, o que nós precisamos é da Tua unção pairando sobre esta casa. O que nós precisamos é que esse altar venha queimar. O que nós precisamos é que os corações estejam abertos e dispostos a Te ouvir e a Te obedecer. E por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir e glorificar ao Senhor? O que seria de mim se eu voltasse a ser quem eu era antes? Olha o que o Espírito Santo está dizendo para mim e para você aqui hoje. O que seria de mim, pastor Eliakim, se eu voltasse a ser quem eu era antes? Todo mundo aqui tem um passado, sim ou não? Todo mundo aqui tem uma história. Todo mundo tem um antes de Cristo e um depois de Cristo. E o Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que esta palavra é uma palavra de alinhamento, irmãos. Não só um alinhamento da encontro, mas um alinhamento da igreja de Cristo aqui nesse lugar. Porque a palavra está sendo transmitida, pessoas vão assistir. E nós cremos que a palavra verdadeira transforma, a palavra verdadeira traz um alinhamento do quê? Dos céus e da terra. Do reino dos céus e do reino da terra. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Se eu voltasse a ser quem eu era antes. Você já imaginou, André? Você voltar a ser quem você era lá atrás? Imaginou, Gustavo? Irmão, ele aqui imaginou voltar quem você era tantos anos atrás aí? Pessoas oraram para que nós saíssemos daquele lugar. Pessoas pagaram preço para que hoje você estivesse aqui. Talvez você está aqui hoje, pagando preço por alguém, para que ele saia daquele lugar de escuridão. Como é que poderia eu voltar para lá? Aí eu comecei a pensar quem eu era antes de Deus restaurar a minha mente. Como é que era a tua mente antes de Jesus? Como é que era você antes de Deus alinhar o teu caráter? Porque uma pessoa que não é temente a Deus, irmãos, o caráter pode ser volátil, instável. O caráter sem o Espírito Santo de Deus é suscetível ao pecado. Alguém que não adora ao Senhor, alguém que não serve ao Senhor, alguém que não teme ao Senhor, está sujeito às coisas desse mundo. O caráter não é transformado, o caráter não é forjado. Quem era eu antes de Deus mudar a minha casa, antes de Deus mudar a minha família? E aí talvez você ouvindo isso, assim como eu fui impactado ali,
durante a elaboração deste sermão, talvez assim como eu, você já tenha pensado: verdade, eu acho que eu já fui mais firme, hein? Há tantos anos atrás, quando eu comecei com Jesus, eu acho que eu já fui mais firme. Eu acho que eu já tive até mais vontade de Deus, de adorar ao Senhor, de buscar o Senhor. O pastor falando agora, realmente parece que eu era melhor. Eu não era assim não. E aí Deus, Ele traz essa pergunta para mim e para você: o que seria de você, se você tivesse voltado? Voltado depois do quê? Voltado depois de conhecer a Cristo. E essa palavra, irmãos, que o apóstolo Pedro, quem conhece Pedrão? Pedrão, aquele que andou com Jesus, aquele que era dos 12, mas aquele que era chegado, aquele que fazia parte do grupo seleto de 3, Pedro, Tiago e João, aqueles que viram, conheceram a Jesus, caminharam com Jesus, aquele que até chegou a negar, mas depois foi restaurado, ele se redimiu. Ele está aqui trazendo um alerta para aquela igreja primitiva, e hoje o Espírito Santo está usando a minha vida para trazer um alerta para a igreja da atualidade. Essa carta, ela foi escrita ali no final da vida do apóstolo Pedro. Ele sabia que ele estava prestes a morrer. Ele sabia que aquilo que ele pregava incomodava a mentira, incomodava o reino das trevas, incomodava os religiosos. Por isso ele era perseguido, por isso que nada para ele era fácil. Ele sabia que a vida dele estava ali findando. E aí ele se decide, ele se posiciona cada vez mais. Ele sabia quem ele era em Cristo Jesus. E aí ele decide deixar um alerta para a igreja. Ele não estava falando para quem não era convertido, ele estava falando para aqueles que eram do caminho, para aqueles que experimentaram da água viva, para aqueles que representavam o corpo de Cristo aqui na terra. Ele traz um alerta, assim como a pastora dessa igreja estava dizendo: existem falsos profetas no meio do povo. A igreja está corrompida. Falsos mestres surgirão no meio de vocês. E aí, versículo 1, 2 Pedro 2:1, eles vão começar a introduzir um falso evangelho, algo que vai querer fazer com que você amoleça, para que você comece a fazer concessões. Isso aqui pode. Começa a normalizar o pecado, começa a normalizar aquilo que é errado, começa a normalizar aquilo que é contrário à palavra. E aí Pedro está trazendo um alerta: cuidado, porque vão surgir heresias, e são heresias destruidoras, que vão chegar a negar o Senhor, que vão chegar a negar a verdade. Isso é destrutivo. Mas qual é o foco aqui desta palavra? Cuidado com o retrocesso espiritual. O apóstolo Pedro estava aqui, irmãos, instruindo a igreja de Cristo, da mesma maneira que eu estou aqui nesta noite, sendo a boca do Senhor, a boca de Deus, dizendo: cuidado com o retrocesso espiritual. Pedro está aqui, ó. Deixa a tua Bíblia aberta para você acompanhar comigo. Ele está denunciando os falsos mestres que estavam aonde? Fora? Não, dentro da igreja. Era gente que falava bonito, mas vivia errado. Era gente que conhecia a verdade,
mas não vivia a verdade. O maior problema da igreja é: conhecem a verdade, mas não vivem de acordo com a verdade. Eram pessoas que influenciavam os outros a relaxar espiritualmente. Eu acho que desse jeito tá bom, não precisa disso tudo não. Olha, não precisa cobrar, não precisa instruir, deixa desse jeito, eu acho que no final vai dar certo. Não, irmãos, Pedro estava vendo que era uma combinação terrível, era algo perigoso. E ele está ali alertando a igreja de Cristo: cuidado. Enquanto aqueles falsos mestres estavam dizendo: não tem perigo voltar, não tem problema trazer alguns resquícios do seu passado, ressuscitar o velho homem que foi morto no dia do batismo, trazer os velhos hábitos. Deus entende. Ou então eu imagino aqueles que diziam assim, Deus conhece o teu coração, não tem problema, você pode voltar a viver do jeito que você era. Pedro, quando ouve isso, irmãos, ele reage com firmeza, ele é duro, ele alerta o povo. Retroceder não é algo leve, mas é algo destrutivo. E é o que tem se anunciado nas igrejas, nos púlpitos hoje em dia. E aí Pedro, no ápice desse alerta, no verso 20, vai para o verso 20, deixa aberto comigo. Ele diz assim, se tendo escapado das contaminações do mundo, olha aqui, você foi liberto do pecado, você foi liberto das obras das trevas. Pedro está lembrando aquele povo, e eu estou lembrando você, o Espírito Santo está lembrando você. Você foi liberto. Quem foi liberto aqui em nome de Jesus? Escapado, no original, traz a ideia de fugir de algo que poderia destruir você. Você consegue entender que talvez você nem estaria aqui hoje? Você consegue entender que o fato de você ter escapado fez com que você estivesse hoje aqui ouvindo a palavra, recebendo esse bálsamo sobre a sua vida? Ele está dizendo aqui, fugir de algo que pode destruir você. Mas que contaminações são estas, pastor? Na vida sexual, na área sexual, uma vida sexual desordenada, adultério, pornografia, imoralidade, traições, vícios, bebedices, drogas, dependência emocional, corrupção de caráter, mentira, engano, manipulação. Tem gente que é boa em manipular. Mentalidade mundana, quer viver para o seu bel prazer, está preocupado somente com dinheiro, com aparência, não está preocupado com o interior. Sabe aquela pessoa que depois de ter escapado, depois de ter sido liberto por Jesus, continua vivendo com o pecado escondido no celular? Sabe aquela pessoa que não consegue controlar a língua, machuca todo mundo, é fofoqueiro, não liga, eu não quero saber, eu falo o que eu penso, e se a pessoa não gostar, o problema é dela. Cuidado com a tua língua. Sabe aquela pessoa que vive ansiosa? O problema da ansiedade é que a ansiedade rouba a paz. Aí é uma pessoa ansiosa, uma pessoa sem paz e uma pessoa perdida emocionalmente.
Pedro está dizendo aqui para esse povo: vocês saíram disso, vocês foram libertos disso, vocês foram libertos de todo o pecado, de toda a obra das trevas, vocês receberam vida e vida no Espírito. Quem se lembra quando Deus tira o povo dele do deserto? 430 anos de escravidão, chibatada no lombo, e carrega tijolo, e come alho poró, e come resto, e come isso, e come aquilo. Escravidão, aprisionados. Quando Deus tira aquele povo do deserto, irmãos, não era para voltar para trás, não era para olhar para trás, mas muitos, enquanto estavam no caminho da terra prometida, muitos, enquanto estavam trilhando o caminho da libertação, desejavam voltar ao Egito, queriam voltar para trás, estavam diante do libertador, do Senhor, alguém que Deus levantou ali para conduzir o povo à terra prometida. Mas aquele povo sentiu saudade da escravidão. Agora eu te pergunto, você que está aqui, você tem valorizado a sua liberdade? Ou você tem sentido saudade daquela prisão, daquilo que o Senhor te libertou? E ele continua dizendo: mediante ou por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui está a base da libertação, irmãos. Foi Jesus quem fez. Você pode dizer glória a Deus? Foi Ele que te libertou, foi Ele que te resgatou, foi Ele que pagou um alto preço. Não foi você, não foi a tua força humana. Foi relacionamento, foi entrega, foi experiência, foi vivência com o Senhor, foi uma transformação, foi aquele encontro há tantos anos atrás. Quem lembra do encontro com Jesus? Conhecimento aqui é algo profundo. Não é apenas saber sobre Jesus. Eu já ouvi falar de Jesus, eu vou na igreja. É muito além do que você ouvir falar, é muito além de você ir à igreja, mas é você ter um relacionamento com Ele 24 horas, aonde quer que você esteja. É no carro, é caminhando, é correndo, é no trabalho, é tomando banho, é dormindo, é acordado. É conhecer Jesus, é algo profundo. Sai desse raso. Amadureça a igreja, é viver com Ele, é ter tempo com Ele. Você já sentiu alguma vez Deus te confrontando aqui nesse culto? Você já sentiu Deus? Parece que está falando comigo. Meu Deus, essa palavra é para mim. Você já chorou orando, pedindo perdão a Deus? Ou não? Não, acho que não. Você já viu Deus restaurar as áreas da sua vida? Você já venceu coisas que te dominavam? Isso, irmãos, não é teoria, é experiência. Só que o povo de Deus continua olhando para trás. Quem lembra da mulher de Ló, lá em Gênesis 19, 26? Foi tirada de Sodoma. Ela recebeu uma instrução: ao saírem, não olhem para trás. Esqueçam o que passou. O Senhor enviou salvação, o Senhor trouxe libertação, mas ela olhou para onde? Para trás. E a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. Por que que isso acontece? Porque ela saiu daquela situação, daquela circunstância fisicamente, mas o coração dela ainda continuava lá. Agora eu te pergunto, você já saiu, irmão? Você já saiu? Ou será que tem alguma coisa dentro de você fazendo você olhar para trás?
fazendo você desejar o que tinha lá atrás. Continuando, encontrem-se novamente nelas enredados. O apóstolo Pedro está dizendo, povo de Deus, cristão, aqueles que são do caminho, que foram libertos das situações mundanas, vivendo um processo de retrocesso. O problema é que isso não acontece de uma vez, mas é aos poucos. Você nem se percebe e quando se dá conta, voltou. Está enredado. O que é enredado? Preso numa armadilha novamente. Foi aprisionado. Como que isso acontece, pastor? Será que é por isso que algumas coisas começam a fazer sentido agora? Negligência espiritual, irmãos. Já não ora mais como orava antes. Já não lê a Bíblia mais como lia antes. Eu não preciso, eu ouço a Bíblia. Negligência espiritual. Começa a se afastar dos cultos. Não precisa, ou eu vou no domingo, ou eu vou na quarta. Não estou falando para você escolher, irmãos. Mas cuidado. São pequenas concessões que sem perceber vai fazendo com que você volte para trás. Só hoje eu não vou, só hoje eu não vou orar, só hoje eu não vou ler a Bíblia, só dessa vez não tem problema, eu só vou responder essa mensagem, eu só vou dar uma olhadinha, eu só vou dar uma manipulada, eu só vou dar uma enganada, e quando você menos percebe, foi enredado, conforme o apóstolo Pedro está dizendo, foi aprisionado naquela situação. Sabe quando você volta a fazer coisas que você não fazia? Sabe quando você volta a conversar com pessoas que te afastavam de Deus? Sabe quando você volta a consumir conteúdos errados, escondidos? Sabe quando você volta a agir com orgulho, com raiva, com descontrole, com soberba? Está enredado, não percebeu? Imagina que está livre, mas está enredado, foi capturado, vivendo uma mentira, imaginando que está vivendo uma verdade. Lembra de Sansão, irmãos? O escolhido para ser juiz naquela época. Sansão não caiu de uma única vez, ele foi fazendo pequenas concessões, ele foi cedendo aos poucos, até perder tudo. O retrocesso, ele é progressivo. Talvez você não percebeu, mas a cada dia que você olha para trás, a cada dia que você murmura, a cada dia que você deseja, a cada dia que você fala assim, melhor era antes. Mas eu te pergunto, aonde é que começou o esfriamento, irmãos? O apóstolo Pedro continua dizendo, e por elas são dominados. O que tem dominado o povo de Deus? Aqui está o ponto crítico. Não é apenas mais um tropeço, mas já é um domínio. Aquilo que você venceu lá atrás, volta a te controlar, volta a te dominar. Sabe a pessoa que largou o vício, e aí quando volta, volta com maior intensidade. Sabe a pessoa que gostava de prostituição, aí quando volta, volta pior. Via pornografia e quando volta, meu Deus, não consigo mais parar. Não tinha domínio emocional. Agora então eu estou explodindo por qualquer coisa. Aí o reflexo são brigas constantes em casa. Primeiro ponto. Falta de paciência com o cônjuge, falta de paciência com os filhos, irritação com tudo, tudo me irrita, isso é domínio, e o apóstolo Pedro está dizendo, e por elas foram dominados. Salomão começou bem, cheio de sabedoria,
mas terminou dominado por influências erradas. Quem não vigia a igreja pode terminar pior do que começou, porque não percebe, foi enredado, está dominado. Pastor, como isso? Eu te pergunto, você está controlando ou está sendo controlado? Seja sincero com você mesmo. Pedro continua dizendo para aquela igreja: vocês estão pior do que no princípio. O estado de vocês é pior do que no princípio. Aqui está o alerta mais sério. Quando você volta, quando você retrocede, você não volta igual. Engano, você volta pior. Por quê? Ele vai dizer: porque quem conhece a verdade, antes pecava sem consciência. O problema é que você conhece a verdade, e agora você peca sabendo, peca consciente. Antes não tinha experiência com Deus, agora tem, e despreza. Enredado, dominado, pior do que o princípio. E o resultado disso tudo? Coração endurecido, não tem sensibilidade espiritual, não consegue perceber as coisas, tem dificuldade em se arrepender. Antes chorava pelo amor não correspondido, chorava por qualquer coisa, assistia novela Marimar, Maria do Bairro, assistia e chorava. Na presença de Deus chorava, se aquebrantava, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor. Agora não sente mais, está na igreja como se estivesse no trabalho, está na casa do Senhor como se estivesse em casa, não tem reverência, não tem temor, não tem coração quebrantado, não tem transformação, continua o mesmo. Cuidado. Jesus disse em Lucas 9, versículo 62, ninguém que põe a mão no arado e olha para onde? Para trás, é apto para o reino de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olhar para trás vai comprometer o teu futuro. Não olhe para trás, não deseje voltar para trás. E agora eu te pergunto, você quer perder a sensibilidade que Deus te deu? Você quer perder o dom que Deus te deu? Versículo 22. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. Olha aqui o que acontece com quem volta para trás. O cão volta para o vômito, e a porca lavada, a porca limpa, volta a se sujar na lama. É querer se sujar, irmãos. Voltar para o pecado, voltar para o velho homem, voltar para a velha mulher. É a mesma coisa que o cão voltar para o vômito. É a porca limpa voltar para a lama. Pedro, ele está usando imagens aqui fortes para chocar aquele povo, e Deus está falando a mesma coisa para chocar esse povo, chocar essa igreja. Voltar é escolher aquilo que te sujava, e você foi limpo, foi liberto. É querer voltar para ambientes que te afastavam de Deus, voltar para o pecado que destruía a tua paz, voltar para as atitudes que feriam e feriam a sua família. Quem se lembra de Eliseu, quando foi encontrado por Elias, quando ele foi chamado, ele tomou uma decisão, ele se posicionou, ele sabia, olha, eu vou ser tentado a voltar,
Porque caminhar com Jesus, caminhar com o Senhor, caminhar com os profetas não é fácil. Ele toma uma decisão. Ele mata os bois, ele queima as carroças, e ele afunda ali os barcos, ele queima os seus equipamentos. O que ele estava fazendo? Ele eliminou qualquer possibilidade de voltar atrás. Você precisa eliminar qualquer possibilidade que faça você retroceder. E eu te pergunto, o que você não queimou aqui ainda? O que você tem carregado que te dá a opção de voltar? Queima, entrega. Pastor, como é que eu faço para não retroceder? Pedro, ele trouxe um alerta, mas a palavra do Senhor completa. Ela nos mostra o caminho, ela nos mostra o que fazer. Primeira coisa, mantenha a intimidade viva com o Senhor. É uma intimidade constante, para que você cresça na fé. É essencial, irmãos, que você tenha intimidade com Deus. Orar todos os dias, ler a palavra diariamente, ter disciplina espiritual. Quem se alimenta espiritualmente não enfraquece, irmãos, por qualquer coisa. Segunda coisa, corte os acessos ao passado. Romanos 13, 14. Põe aí, amor, para mim. Romanos 13, 14. Ao contrário, revistam-se e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Bloqueie aquilo que te faz cair. Exclui aquilo que faz você desejar. Eu quero satisfazer. Evite lugares e pessoas que te puxam para trás. Corte conteúdos que alimentam o pecado. Não volte a brincar com aquilo que já te venceu antes. Terceira coisa, permaneça em ambiente espiritual. Não abandone a comunhão. Esteja firme nos cultos. Queira ser discipulado. Ande com pessoas que te puxam para Deus. Porque sozinho é mais fácil, irmãos. Vira alimento de lobo. Quarta coisa, vigie constantemente. 1 Coríntios 10, 12 vai dizer: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não... Para de confiar em si, irmãos, demais. Começa a identificar os sinais de esfriamento. Deus está trazendo essa palavra para que você comece a corrigir aquilo que você identifica. Porque o perigo, ele começa quando você acha que nunca vai cair. O perigo é quando você acha que está tudo bem, está tudo certo. Cuidado. O apóstolo Pedro estava pastoreando aquela igreja. Será que foi fácil para ele ter que falar tudo aquilo? Será que ele se indigna quando ele chega e ele vê que aquele povo, o povo de Deus, escolheu voltar para trás, escolheu se sujar na lama? E aí eu vi uma frase hoje, irmãos, de um pastor que diz assim, ó: o que cansa não é o pastoreio, é lidar. Era aí que o telefone quer me derrubar. O que cansa não é o pastoreio, é lidar com quem quer cuidado, mas não quer amadurecer. Aquele povo não queria amadurecer, não queria crescer na graça e no conhecimento. Aquele povo. E aí Deus envia o teu apóstolo lá para trazer uma direção. Amadureça, igreja. Até quando? Até quando?
anos, que está sentado no banco da igreja, mas tem alguma coisa aqui dentro que continua apontando lá para trás. Não tem fruto, não tem compromisso, não tem aliança. Mas graças a Deus que nós estamos hoje aqui ouvindo essa palavra. Nós não estamos aqui ouvindo aquilo que eu gostaria de ouvir. Essa igreja não é minha, essa igreja não é da pastora, essa igreja não é sua, essa igreja é do Senhor Jesus, é Ele que manda, é Ele que coordena, é Ele que instrui, através do seu Espírito Santo de Deus. E eu tenho pedido para o Senhor, muda o meu coração. E quando eu consegui entender, as coisas ficaram mais leves. As minhas prioridades mudaram. Começa a entender o que Deus está falando aqui com você. Intimidade. Se livra. Às vezes sem perceber você está enredado, irmãos. Foi dominado. Voltou para lugares que Deus não mandou você voltar. Tem feito coisas que Deus não mandou você fazer. Peraí, mas você fazia isso lá atrás, está fazendo hoje? O que aconteceu? Eu acho que o problema é a igreja. É verdade. O problema é o pastor. Não. O problema é o louvor. Porque eu vou lá, o louvor toca e parece que nada acontece. Não, o problema é o lugar. Mas nunca o problema sou eu. Realmente. Eu estou olhando aqui hoje, eu esfriei. Eu estou olhando aqui hoje, eu tenho um compromisso com tudo, menos com o Senhor. Eu não tenho um compromisso com o altar. Eu não tenho um compromisso com a palavra. Eu não tenho um compromisso com a verdade. Eu não tenho um compromisso com o Espírito Santo de Deus. Eu não tenho um compromisso com a minha família. Eu não tenho um compromisso com nada. Mas Jesus está aqui para te libertar. Se Ele mandou o apóstolo Pedro lá naquele lugar, o Espírito Santo está aqui hoje. Fica de pé no teu lugar. Pedro diz assim ainda para eles: teria sido melhor se vocês não tivessem conhecido. Teria sido melhor se vocês não tivessem entrado no caminho. Porque entrar e retroceder é muito pior. Talvez eles não se deram conta, mas entrar e retroceder é como se eles tivessem virado as costas para o Senhor. Toda vez que nós pensamos em retroceder, nós nos tornamos ingratos e viramos as costas para aquele que é o nosso libertador, para aquele que é o nosso Senhor, para aquele que é o nosso Salvador. Toda vez que pensamos em voltar para trás, todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, fazendo uma autoanálise, identificamos que aqui dentro existem coisas que nos fazem querer voltar para trás. É como se estivéssemos voltando, virando as costas para os sagrados mandamentos das Escrituras de Deus. Só que hoje, depois dessa palavra, você pode escolher. Primeiro, reconhecer, se Deus trouxe essa palavra, é porque eu precisava. E aí você pode declarar comigo: eu não volto atrás. Repete aí, no 3, 1, 2, 3. Fala assim: eu permaneço em Cristo Jesus.
Eu não serei dominado. Eu viverei em santidade. E eu vou até o fim, sem olhar para trás. Agora olha bem para mim aqui, de verdade. Olha aqui nos meus olhos. Não consigo, pastor. Olha para os meus olhos. Não é para olhar para o Eliakim, não é para olhar ali para o letreiro. Olha nos meus olhos. Você não saiu da onde você saiu por acaso. Jesus não te libertou lá porque fui sorteado. Fui sorteado, meu Deus. Você não saiu de lá por acaso. Jesus foi lá e te arrancou daquele lugar. E aí hoje Ele está dizendo para você, não volte para lá. Não seja quem você era. É uma nova história, uma nova vida. Era medroso lá, agora é ousado e corajoso. Era mentiroso lá, agora vive na verdade. Antigamente, ou ainda hoje, as pessoas dizem assim, né? Ai, a minha consciência me acusou. Você é crente? Você é filho de Deus? Então não é a consciência, é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que habitava em Jesus, Ele habita em mim e em você. Ele é vivo, Ele é alguém, Ele é uma pessoa. Ele não está fora, Ele está dentro. Não é a consciência, irmãos. É o Espírito Santo que está acusando. Não volte para lá. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Senhor, guarda cada vida aqui nesse lugar, Pai. Que a partir de hoje eles decidam não retroceder. Que nenhum deles, Pai, negocie a liberdade que foi paga com alto preço de sangue. A liberdade que nos foi concedida através da sua entrega. A liberdade, Pai, que foi concedida através da tua morte. O resgate que foi feito, Senhor, através da tua entrega. Eu clamo, Senhor, fortalece o teu povo. Fortalece os teus filhos, Pai. Se existe algo ainda que tem tentado puxar eles para trás, que eles digam, eu estou andando para frente, o meu alvo é Cristo, eu vou andar, eu vou prosseguir, eu não vou desistir, eu não vou voltar. Agora, se depois dessa oração, você identificou o meu estilo de vida, quem eu sou hoje, existe algo aqui dentro que tem tentado me puxar de volta. Hoje é dia de você decidir, eu não volto mais. Como nós sempre fazemos. Se o Espírito Santo te incomodou, sai do teu lugar e vem aqui para frente. Vai falando com Deus aqui. Vai falando com o Senhor. Senhor, estão aqui os filhos, Pai, que estão decididos a queimar o que preciso for, a entregar o que preciso for, Pai. Pra onde eu irei, se não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra divina eterna. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida
não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra divina eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu Vai se livrando de tudo agora aí. afundei meus barcos nos cais. Vai se libertando, vai entregando, vai pedindo perdão, vai renunciando. Onde eu irei, Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Senhor, estão aqui os filhos que nesta noite identificaram aquilo que eles precisam entregar, queimar, para que eles continuem a jornada, Deus, de uma forma leve, livre, que eles consigam ser gratos, Deus, por tudo aquilo que eles têm hoje, e não se arrepender, Pai, por aquilo que eles eram e por aquilo que eles tinham no passado, Senhor. Derrama da Tua graça sobre este lugar, Pai. Derrama, Deus, a Tua graça sobre a minha vida. Derrama, Deus, da Tua unção sobre nós, para que nós não sejamos dominados, Pai, por nada que era do nosso passado. E por isso nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Pode voltar.